Estamos de volta falando sobre saneamento. O assunto faz parte de uma das 6 metas do milênio da Organização das Nações Unidas. O Brasil aderiu a algumas das metas propostas que visam assegurar o acesso ao saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, além de prever maior reciclagem e reutilização da água. Voltamos a conversar com os nossos especialistas e convidados. Olha, um dos principais pontos do Marco Legal do Saneamento Básico no Brasil é sobre os blocos de municípios, que a gente comentou ainda agora há pouco, se refere ao atendimento a pequenos municípios com poucos recursos e sem cobertura de saneamento. Pelo modelo anterior, as grandes cidades, atendidas por uma mesma empresa estatal, ajudavam a financiar a expansão do serviço nos municípios menores. A nova lei determina que os estados, para atender os pequenos municípios, componham em até 180 dias grupos que poderão contratar os serviços de forma coletiva. Municípios de um mesmo bloco não vão precisar ser vizinhos e aí esses blocos deverão implementar planos municipais e regionais de saneamento básico. A União poderia até oferecer apoio técnico e financeiro para a execução dessa tarefa. Agora, eu quero conversar com o Dr. Clóvis, que está aqui com a gente desde o começo. Senhor Clóvis, você que é especialista em saneamento, tem grandes experiências com pequenas cidades no mundo todo. Então, você pode trazer para a gente, para a realidade daqui, quais são esses exemplos positivos? O que tem sido feito lá fora, que de repente a gente pode estar usando aqui como um bom exemplo? Essa questão da água, o fator água também, que é muito importante. Isso, Amanda, eu queria começar, talvez dando um passo atrás e falar em água. Água é um tema que me apaixona, e convidar você, o pessoal que está nos assistindo, a considerar água de forma global. Nós aprendemos na escola que o planeta tem 2/3 de água. Na verdade, é só a capa do planeta, né? Imagina uma maçã, 2/3 daquela casquinha é água. Então a quantidade de água não é tão grande assim. E 98% dessa água está no mar. Todos nós já passamos pela situação de engolir um pouco de água do mar, não dá para beber. 1% está em geleiras que não são utilizáveis, e você tem 1% de água doce praticamente disponível para os usos que se tem hoje em dia. 70% é para irrigação, 20% é uso industrial e 10% é o que a população consome. Esses números variam um pouco de país a país, mas na média não foge disso. Queria também convidar você a pensar da seguinte maneira: há 10 mil anos, tinha 1 milhão de pessoas nesse planeta, a quantidade de água era exatamente a mesma que existe hoje. Hoje nós somos cerca de 8 bilhões de pessoas, cada um de nós consome 150, 200 litros de água por dia, mais ou menos. Não varia muito também. O fato de você ter mais dinheiro não quer dizer que você vai tomar mais banho e vai tomar mais água, mas existe industrialização. Então a demanda de água hoje, ela varia em função de 2 grandes fatores: o crescimento populacional, como eu falei, nós somos hoje 8 bilhões consumindo água, mas também a industrialização. Para você produzir 1 quilo de carne precisa uma quantidade enorme de água, para 1 tonelada de soja, para fabricar um telefone celular. Isso faz com que esta água fique cada vez mais suja. Isso é natural desse processo todo. E como consequência disso, nós temos hoje 1 bilhão de pessoas no planeta. Você mencionou 35 milhões no Brasil, 1 bilhão total, sem água encanada. Sem água nas casas, sem água corrente, sem água tratada. E isso, numa situação de pandemia como estamos vivendo, ressalta drasticamente ou até dramaticamente a necessidade de melhoria em termos de água, de efluentes, que é a combinação do saneamento. O que fazer nessa situação toda? O que se faz hoje no mundo é buscar fontes alternativas de água. E as principais fontes hoje são água do mar, através de um processo de dessalinização, que é muito comum do Caribe, no Oriente Médio, onde falta água, ilhas muito planas, não tem rios, não tem águas, então você tem que dessalinizar essa água do mar. É o reuso de águas de efluentes industriais, sanitários, principalmente para irrigação. México é um grande exemplo de uso de água de reuso. Ou também água de poços profundos, que são águas que precisam ser potabilizadas. Hoje, e esses são pontos que estão no marco do saneamento, nessa questão da reutilização da água e também de diminuir, né, esse desperdício da água. Então, esses exemplos... Exatamente, o desperdício é muito grande, porque nem sempre nós nos damos conta da importância disso. E o uso de água de poços mais profundos, que é muito comum hoje nos Estados Unidos e que teria um mercado enorme no Nordeste brasileiro, principalmente no centro, uma zona desértica, onde falta água de superfície, mas existe água subterrânea. Para resolver isso, como você faz isso? O uso de tecnologias avançadas. Então, tecnologias existem, e eu acredito que o marco de saneamento no Brasil abre também as portas para o uso de tecnologias mais avançadas para resolver esses problemas, tanto de água tratada para a população, e você mencionou um ponto crítico: a água é um problema de saúde, porque muitas pessoas têm água, a pessoa tem que beber de qualquer maneira, mas no momento que você bebe uma água não tratada, você adquire uma série de doenças que são transmitidas por essa água, através de bactérias, de vírus, e também na parte de tratamento de águas residuais, né? Você evita que como o Zúculo mencionou, os dejetos sejam lançados em rios e piore ainda mais a situação.
Então o marco eu vejo de forma muito positiva e além de tudo isso que o Zúculo mencionou com toda a propriedade, eu acho que abre as portas hoje para tecnologias mais avançadas. Você acha que é importante também o envolvimento da população na hora de trabalhar essa questão do saneamento para que a gente consiga melhorar essas tecnologias, consiga chegar nesse avanço? Porque a gente está falando aqui de investimentos, mas a gente também está falando também da participação da população. Desses exemplos que você vê fora, o que é o diferencial que você nota lá que de repente está faltando aqui? Absolutamente. Eu acho que a participação da população, a participação é fundamental em qualquer em qualquer uma dessas alternativas. Inclusive na parte de reuso, começa com um trabalho de educação, de comunicação, de engajamento da população na necessidade de preservar a água. O fundamental é gastar menos, existe um limite para isso, obviamente. E quando você começa a reutilizar a água, que a população entenda também que nós estamos reutilizando água há milênios. Ninguém fabrica água no mundo, ninguém junta hidrogênio com oxigênio para fabricar água. Então, se haver uma maior conscientização para as vantagens do reuso de águas. Uma coisa que, fazendo uma analogia, há 2 décadas atrás o Brasil resolveu universalizar o uso, o acesso à energia elétrica e criou o programa Luz para Todos. Foi um sucesso absoluto. Nós saímos de um percentual de 80% da população atendida para 99,7%. Houve bastante aporte de recursos federais, mas houve uma preocupação específica com comunidades isoladas ou comunidades pequenas, cuja operação de redes interligada ao sistema todo seria inviável do ponto de vista econômico. E aí houve uso de fontes alternativas, de energia. Tem algo similar assim, no aspecto do tratamento de água e esgoto que poderia ser Absolutamente. Eu acho que a analogia é perfeita, são sistemas descentralizados. Realmente, para comunidades mais distantes, ficaria extremamente caro você construir tubulações de água e de esgoto para levar a quilômetros de distância, mas existem hoje sistemas descentralizados para os dois. Para a produção de água potável, que é a entrada da água na casa, na residência, e o tratamento dos efluentes, depois dos esgotos domésticos também, tudo descentralizado. Acho que a analogia é perfeita. É possível melhorar os índices com pouco recurso financeiro? Você acredita que dá para a gente melhorar a situação do saneamento, pegar bons exemplos, sem precisar de um aporte muito grande? Acho que você pode melhorar sem precisar de um aporte muito grande, mas para chegar aos índices de universalização, para você garantir a população total do Brasil, ou do Maranhão, especificamente, com água potável de qualidade, com tratamento de efluente de qualidade, você precisa de recursos. Né? A Softball, a empresa que você dirige, ela tem algumas ações já bem-sucedidas em países de renda baixa, até abaixo do Brasil, que é o país de renda média, como na América Central, no Oriente Médio. Como é que é o acesso de recursos internacionais para ações como essa, Clóvis? Existem tanto financiamentos de órgãos de bancos internacionais, do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do Banco de Exportações dos Estados Unidos, do Banco Chinês de Desenvolvimento, e existem também doações. Um dos exemplos é um organismo chamado USAID, que é um dinheiro que é dado à comunidade. Nós recém fizemos o comissionamento de uma planta de dessalinização para água potável no Oriente Médio, que foi totalmente, eu não diria financiado, porque esse dinheiro foi dado àquela comunidade por esse organismo USAID, que então foi possível construir essa planta. Outra foi uma planta também de dessalinização na América Central, que foi financiada pelo Caribbean Development Bank, que é uma espécie do BNDES do Caribe. Né? Gente, eu queria agradecer muito a participação de vocês. Deixo aqui nosso minutinho final para as considerações finais, né? Agradecer a participação mais uma vez do Arthur, que está aqui sempre pontuando assuntos técnicos importantes, do Zúculo, nosso especialista, o Clóvis também, que veio internacionalmente para o nosso bate-papo, e deixar aqui esse finalzinho para que vocês possam também se despedir. Eu me despeço agradecendo, Amanda, mais uma vez pelo convite. Excelente ter participado desse programa. A minha última mensagem tem sido um pouco repetida em várias convenções. A água mais cara que existe é a água que você não tem. E tem uma água ainda que sai mais cara do que essa, que é a água maltratada, que você acaba ficando doente, adquirindo uma série de enfermidades se essa água não for tratada. Muito obrigada, Zúculo. Obrigada, Arthur. A gente finaliza por aqui nosso bate-papo de hoje. Continue acompanhando a gente nas redes sociais. E é claro, a gente espera você na próxima semana. Uma ótima noite e até lá.